O gol! Grande êxtase do futebol, o momento mais aguardado e ansiado pela torcida, e geralmente a incumbência do camisa 9, mas tivemos muitos meias atacantes que eram grandes artilheiros, como o maior deles, um tal Edson Arantes do Nascimento. Pesquisei os maiores artilheiros da história dos 12 grandes clubes brasileiros e levei em consideração os clubes com os títulos mais relevantes e o número de sua torcida, e aqueles que se perguntarem o porquê não inclui nenhum clube do Nordeste, eis o motivo. Em pesquisa do Datafolha de 29/11 de 2024, a maior torcida no Nordeste é a do Flamengo, com 25%. Para se ter uma ideia, o Bahia aparece só em terceiro, com 6%, abaixo até mesmo do Corinthians, que tem 8% na região, imagine isso. Sem mais delongas, vamos à nossa lista. Começamos por Minas Gerais. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Pelo Atlético Mineiro, que tem estimados 8.600.000 torcedores pelo país. José Reinaldo de Lima, o Reinaldo, foi um dos centroavantes brasileiros mais habilidosos da história e jogou no Galo de 1973 a 1985, onde fez 255 gols em 475 jogos. No Campeonato Brasileiro, é o jogador com a melhor média de gols em uma edição, em 1977. Foram 28 gols em 18 partidas. Ele que foi vice-brasileiro também no ano de 1980. Foi à Copa de 78 na Argentina, onde marcou um gol. Na seleção fez 14 ao todo. Foi 8 vezes campeão mineiro. Toque à frente, buscando o Reinaldo no pique da bola, levou vantagem, bateu, viva! Reinaldo! No pique da bola, levou vantagem, bola no fundo do gol, Atlético 1, Internacional 0, beijo. O lançamento de... Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade. O Cruzeiro, o grande rival do Galo em Minas, tem estimados 11.600.000 torcedores e, curiosamente, é maior do que a do Atlético, que, nos anos 70, era superior em número. O tricampeão mundial de 1970, Tostão, o Mineirinho de Ouro, é o maior artilheiro do clube, com 245 gols marcados em 383 partidas. Pela Raposa, ele atuou de 1963 a 1972. Conquistou o Brasileiro de 1966 e 6 campeonatos mineiros. Teve a carreira abreviada por uma bolada que sofreu no rosto e que lhe descolou a retina do olho esquerdo. Número 8, torcida brasileira. O tempo passa, 42 minutos e meio. Positivamente estremece, mas estremece de verdade o Mineirão, torcida brasileira. Porque o que se assiste é quase que inacreditável dentro da história do futebol, torcida brasileira. 5 para o Cruzeiro, 0 para o Santos no Mineirão. Combatido, jamais vencido. Até nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estamos... Indo agora para a região sul, temos a dupla Grenal. E começaremos pelo Grêmio, que tem 9.900.000 torcedores pelo Brasil. E tem como seu maior artilheiro Alcindo Marta de Freitas, ao anotar 229 gols em 378 jogos. Conhecido pela torcida como Alcindo Bugre, e foi 6 vezes campeão estadual. Para ele não havia bola perdida, e suas arrancadas rumo ao gol adversário poderia ser comparada a um atleta de 100 metros rasos. Jogou no Santos também, e encerrou a carreira no México. Até nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver.
Glória do desporto nacional, glória internacional, que eu vivo a exaltar. A outra potência gaúcha, o Internacional, tem 6.200.000 torcedores e é inferior à do Grêmio, apesar de ser considerado o time do povão lá no sul. O maior goleador da Inter é das antigas e seu nome é Carlitos, com 326 gols nos anos que ele atuou entre 1938 e 1951. Ele jogou 386 jogos e era ponta esquerda. Seu nome não era Carlos, como seria de se supor, chamava-se Alberto Zolim Filho. Foram 10 conquistas de estadual, sendo que 8 delas só nos anos 1940. Foi também o maior artilheiro de Grenais, com 42 gols em 62 jogos. Os astros cintilam do céu sempre azul. Vibra o Brasil inteiro, o clube do povo do Rio Grande do Sul. Do Sul, vamos para o Rio de Janeiro, aos 4 grandes clubes do estado. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. A começar pelo mais popular e o que tem a maior torcida do Brasil, o Flamengo, com impressionantes 43.200.000 torcedores. É inclusive a maior torcida do mundo em números absolutos. Como todos devem saber, Zico é o maior artilheiro rubro-negro, com 509 gols no total em 2 passagens, de 1972 a 1983 e 1985 e 1989. Ele ainda marcou 333 gols no Maracanã, sendo o principal goleador no estádio. Zico, também conhecido como Galinho de Quintino, era um meia atacante imparável e exímio cobrador de faltas. Em sua impressionante lista de títulos estão 7 campeonatos cariocas, 3 brasileiros, 1 Libertadores e 1 Mundial Interclubes em 1981. Foi a 2 Copas do Mundo em 1978 e 1982 e é reputado como um dos grandes meias da história do futebol brasileiro. Entra a linha lateral do grande da área, perigosa, acossado pelo Toninho, passou por ele, entrou na área, atirou para Baltazar, recebeu, entra Júnior, colocou, defendeu Marana, atirou, entrou Zico, é gol! Flamengo, gol, velho! Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. O Vasco já chegou a ter a maior torcida do Rio de Janeiro nos anos 1940 e hoje estima-se seu número em 8 milhões de pessoas. E tem Roberto Dinamite, seu maior goleador, e com folga. Estreou no Vasco em 1971 e por lá ficou até 1973 com uma malfadada experiência no Barcelona da Espanha em 1979. Pelo Vasco fez 708 gols em 1.110 partidas. Pela seleção anotou 26 tentos. Roberto é ainda o maior artilheiro da história do Brasileirão com 190 gols e maior artilheiro da história do Carioca, com 284 gols. E seu espírito fazedor de golaços lhe rendeu o apelido de Dinamite. Leva vantagem o Vasco. Tiro de Roberto. Gol de Roberto para o Vasco no Maracanã, com Montinho, artilheiro, levando Jairo. De fora da área, levantou a cabeça, bateu. E é gol do Vasco. E é dia de graça para Roberto. 2 para o Vasco, 1 para o Corinthians, 27. E o Fantoni dizia antes do jogo: não esperem do Roberto, não espere, imagine se esperasse. Fantoni, você dizia antes do jogo para não esperar muito do Roberto, e agora? Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. O tricolor do Rio, o Fluminense,
é tradição alicerçada em seu início nas elites do Rio de Janeiro. Depois se popularizou e hoje conta com 6 milhões de torcedores. Valdo Machado começou sua carreira pelo Flu em 1954, tendo por lá permanecido até 1961, quando foi jogar na Espanha. Com 319 gols, ele tem a peculiaridade de nunca ter feito nenhum desses gols em cobrança de penais, o que só o qualifica como grande centroavante que ele era. Dentre seus títulos mais importantes estão o Carioca de 1959 e a Taça Brasil de 1957 e 1960. Eu sou tricolor, penso com sangue encarnado, com amor e com vigor, faz a torcida querida vibrar com emoção. Botafogo, campeão, desde 1910. O time da Estrela Solitária formou nos anos 1940, 50 e 60 grandes times do futebol brasileiro. Estima-se que sua torcida esteja na casa dos 6 milhões e 200 mil torcedores. Quarentinha jogou uma década no Fogão, entre 1954 e 1964, e fez parte daquele timaço com feras como Garrincha e Nilton Santos. Valdir Cardoso Lébrego, ou Quarentinha, era um craque e maior artilheiro do Glorioso, com 313 gols em 442 jogos. Dentre suas principais conquistas estão 3 campeonatos cariocas e 3 Rio-São Paulo. Quarentinha era uma estrela entre grandes estrelas do time da Estrela Solitária. Está presente, voltando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua Estrela Solitária te conduz. Do Rio vamos para São Paulo, meu estado, e os 3 grandes da capital, mais o Santos, da Baixada. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. E é pelo time da Vila Belmiro que vou começar. E não há dúvida sobre seu maior artilheiro e maior jogador de todos os tempos, o Rei Pelé. Edson Arantes do Nascimento chegou novinho ao Santos em 1956 e de lá saiu só em 1974, consagrado e tricampeão mundial. E seus números no Peixe impressionam, com 1.091 gols em 1.116 partidas disputadas. Conquistou 10 títulos paulistas, 6 títulos nacionais entre Taça Brasil e Rio-São Paulo, 2 Libertadores e 2 Mundiais. Pela seleção ele marcou em jogos oficiais 95 gols e o Santos dos anos 1960 era praticamente imbatível. E na época excursionava muito, porque todos queriam ver Pelé e os craques que o rodeavam. Por causa disso tem sido a substituição do Otto. Ô Pelé, gênio! Ele entra em campo e dá nosso rádio pra ele. É demais o que ele fez. Barbaridade. É uma despedida que exige um séquito. O homem é um monstro. Muito obrigado. Você sabe que a gente recebendo um prêmio. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. O mais popular de São Paulo, o Corinthians, é o segundo em número de torcedores no país, com estimados 31 milhões e 100 mil torcedores. O time do Povão teve como seu maior artilheiro Cláudio Cristóvão do Pinho, que anotou 311 gols entre 1945 e 1957. Cláudio foi campeão pelo Corinthians em 3 oportunidades e ganhou também o Rio-São Paulo por 3 vezes. Ele marcou seu último gol na final do Paulista contra o São Paulo, que naquela ocasião foi campeão, no ano de 1957. Cláudio foi um dos poucos atacantes da história a defender os 4 clubes grandes de São Paulo. Tu és o orgulho dos
esportistas do Brasil. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. O Verdão extrapolou os limites da colônia italiana e se tornou popular. E hoje tem sua torcida estimada em torno de 15 milhões de pessoas. Fundado por imigrantes italianos, teve de mudar seu nome para Palmeiras, pois na Segunda Guerra Mundial seu país se aliara à Alemanha de Hitler e o Brasil foi lutar pelos aliados em terras italianas. Quem mais balançou as redes pelo Palestra foi Héctor Marcelino Domingues, chamado também de Heitor, que marcou 345 gols ao longo dos anos entre 1916 e 1931. Portanto, é o mais antigo artilheiro mostrado aqui. Venceu o Paulistão 4 vezes e o Rio São Paulo de 1926. Pela seleção participou das Copas Américas de 1919 e 1922. Heitor era versátil e jogou basquete pelo Palestra, onde foi campeão também. Ao encerrar a carreira, se tornou juiz de futebol e arbitrou a partida de inauguração do estádio do Pacaembu em 1940, quando jogaram seu ex-time, o Palmeiras, e o arquirrival deste, Corinthians. Heitor era amado pela torcida do Palmeiras e muito respeitado e correto na sua carreira de árbitro de futebol. Que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ator da partida. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Por fim, em nossa lista, o São Paulo, que é meu clube de coração, que, segundo o Datafolha, conta em torno de 21 milhões e 200 mil torcedores. O tricolor do Morumbi tem como maior artilheiro Serginho Chulapa, a quem vi jogar pela TV em diversas oportunidades. Ele era como um tanque de guerra, alto, 1,94, tinha faro de gol e girava usando os braços compridos nos adversários, com muita facilidade. Era também polêmico e brigão, arrumou muitas confusões em campo, inclusive cuspiu em um bandeirinha, a qual pegou um gancho de 1 ano. De 1973 a 1982 ele atuou no time do Morumbi, onde foi campeão paulista 3 vezes, e campeão brasileiro de 1977. Com 242 gols ele ainda é o maior artilheiro do tricolor paulista, e muitos desses gols foram em partidas decisivas. Tele Santana o levou para a Copa da Espanha em 1982, mas Serginho não rendeu o que se esperava dele, naquela seleção fantástica. Serginho era declaradamente santista e por lá jogou ao sair do São Paulo. Depois foi ser técnico de futebol, sempre metido em brigas e polêmicas. Renato, Serginho está no meio, bola para ele, olha a chance, vai fazer, por cobertura também! Serginho, número 9, golaço no comandante do São Paulo. Saudação especial, Zé. Saudação especial. Essa foi a nossa viagem pelos artilheiros dos grandes clubes do Brasil. E você, viu o artilheiro do seu time ou não? Comente e deixe um like se gostou. Essa é a nossa homenagem àqueles que, com o simples ato de fazer um gol, levaram alegria e emoção a tanta gente e por tantas décadas. Então, gostaram do vídeo? O time de vocês foi representado aqui com o seu maior artilheiro? Se sim, escrevam nos comentários, dê um like. Se não, façam o mesmo. Escrevam do mesmo jeito, dê a sua opinião. E esse vídeo foi bem trabalhoso. Mas está aí, está feito e foi feito de coração para vocês. Aí iniciando o ano, já
pensando aí em futebol. É o primeiro vídeo que eu faço sobre esse tema. Então, é isso. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro.